fique de pé, por favor, querido. Nós vamos ler a palavra e ficar de pé é só um sinal de reverência à Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é chamada Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a palavra de Deus revelada para nós, esse livro não é papel, isso aqui é espírito e vida. É o próprio Deus aqui, não é? As palavras de Deus e Deus é a mesma coisa, não é? A palavra do Senhor. Hoje, não é? Hoje, se você está fazendo a leitura, e eu creio que a maioria está, se atrasou, pega o azul de novo e vão embora. Sabe, eu vou lendo aqui e vou ficando assim, eu vou ficando atrapalhado, sabe por quê? Porque eu tenho um plano de pregação e eu leio aquele texto e eu falo, meu Deus. E aí, semana passada eu falei sobre Laís, porque eu tinha acabado de ler sobre Laís, e olha lá, hein? Deixa de ser bobo e não seja como Laís, não é? Porque senão, ó, né, já sabe. Agora, olha esse texto aqui, talvez um dos textos mais centrais do Velho Testamento. Eu tive que mudar tudo, eu não posso, não é? Eu não posso. E eu quero que você abra a sua Bíblia, então, no texto que nós estamos lendo hoje. Hoje eu acordei cedo, fui fazer a leitura, mudei toda a minha pregação. Por quê? Olha aqui, 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15, dá uma olhada. E eu vou pedir a você para se dirigir, correndo já, para o verso 22. Depois eu volto. Mas eu quero fisgar sua atenção lendo o verso 22. 1 Samuel 15, 22. Fica lá, ali no primeiro terço da Bíblia. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer? Diga comigo, prazer. Prazer. Por que nós fazemos culto a Deus? Por que nós cantamos? Sabe, os grandes teólogos têm formulado proposições belíssimas do porquê da existência do homem. Nós existimos para dar prazer para Deus. Prazer. Não é muito legal você imaginar que Deus sente prazer? Porque Deus é uma pessoa. Não é muito legal você pensar que Deus fica alegre? É muito legal. Mas tem o outro lado da moeda. Ele tem tristeza. E o contrário de prazer é o quê? Desconforto profundo. Incômodo. Prazer. Nós temos que escolher o que fazer da nossa vida. Se nós vamos ser daqueles que vão causar alegria e prazer em Deus, ou se nós vamos ser daqueles que vão causar profundo desconforto e tristeza em Deus. E o Senhor aqui, Samuel, é lindo esse texto, porque ele chama a nossa atenção para os sentimentos de Deus. E ele diz: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? O que dá prazer em Deus, então? Culto ou obediência? Cantar um louvor para Ele ou obediência? Dar o dízimo ou obediência? Dar o dízimo é obediência. Obedecer a Deus. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Olha só o que ele diz agora: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia, ou seja, a desobediência escolhida, é como o pecado de um feiticeiro. A arrogância é como o mal da idolatria. Assim, como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Uau! Pode se assentar, querido. Obrigado. Fica com sua Bíblia aberta. Por favor, fique com sua Bíblia aberta. Vamos ler agora sentados o verso 1. E vamos entender essa história. E aí eu já te ajudo, porque você fala assim: poxa, o pastor já leu um capítulo, agora só falta 3, né? Já te quebra o galho.
Como eu já li o Salmo 81 também, só falta mais 2 hoje. Hoje está filé. Você já leu o 81 e agora vai o 15. Pronto, aí, estou te ajudando. Vamos ler então 1 Samuel 15, verso 1. Com sua Bíblia aberta, seu celular na página certa. Se você não tem, fica ao lado de quem tem. Ou talvez você tenha um celular, não está acostumado a ler a Bíblia, mas pode entrar ali se você tiver uma internet, só você botar ali Bíblia, ou botar 1 Samuel capítulo 15, já entra na Bíblia direto, o Google abre para você. Então 1 Samuel 15, Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Você lembra que fui eu que te ungi? É isso que ele está dizendo. Eu sou aquele que te ungiu para ser rei. Então, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, homens nascidos, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas, e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou para Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite, fez uma vigília a noite inteira orando. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul não está aqui não, foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento para a sua própria glória, para a sua própria honra, e depois que fez o monumento foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que eu ouço com meus próprios ouvidos? E que mugido de bois é estes que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse ao Senhor: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou nesta noite, que eu passei em vigília. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre todo Israel e o enviou numa missão. O Senhor o enviou numa missão ordenando, uma ordem: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados foram eles que tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para a destruição.
a fim de o sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore ao Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto rasgou. Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: pequei. Agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. E assim Samuel voltou com ele e Saul adorou ao Senhor. Então Samuel disse: traga-me Agag, o rei dos amalequitas. Agag veio confiante, pensando: com certeza já passou a amargura de morte. Samuel, porém, disse: assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe, entre as mulheres, ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu Saul, até o dia da sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Feche os seus olhos mais uma vez e ore a Deus e peça a Deus: Senhor, fale ao meu coração. Fale ao meu coração. Pai querido, é momento de pregação da palavra e este é um momento milagroso, quando o povo consegue ouvir a voz de Deus direta. E eu lhe peço então, fala, Deus, no poder do Espírito Santo. E unja os ouvidos aqui, Pai, para que ouçam profundamente a palavra de Deus, para que o ouvir não seja apenas com os ouvidos, mas seja ouvir com o coração. Ouvir lá dentro, Pai, que esta palavra entre, Pai, e opere em nós, Pai, um alinhamento com Deus. Nos abençoe, Pai, nos abençoe. Eu peço isso, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Queridos irmãos, Saul é este rei, este homem que tinha tudo para ser um sucesso, mas que foi, ao final, um fracasso. Começou tão bem, tão bem. Eu já preguei quantas mensagens sobre os primeiros feitos de Saul maravilhosos, mas terminou tão mal. Foi derrotado pelos seus inimigos porque tomou decisões horrorosas na sua vida. Ele tropeçou sua vida inteira. Ele fez bobagem a maioria do tempo. E ele transigiu, ele negociou, ele afrouxou os absolutos de Deus. Ele tornou relativo aquilo que é absoluto. Ele negociou a vontade e a palavra de Deus. E por isso praticou mais ou menos a palavra de Deus. Tornou-se meio obediente, meio desobediente. E a vida de Saul é um exemplo para todos nós, para mim pessoalmente, de alguém que desperdiça as oportunidades da vida, de alguém que joga fora uma herança, que joga fora uma bênção por decisões precipitadas. Saul talvez seja um dos caras que mais nos ensinam o que não fazer. Talvez seja alguém que mais aponta para nós sobre os perigos
de alguém que desobedece a Deus e por isso recebe do Senhor essa punição. Mas o que eu queria começar afirmando é que o que mais assim me machuca, o que mais me intriga, é que ele tinha tudo para ser um sucesso e uma bênção. Tudo era a favor dele. Você se lembra, alguns se lembram da história de Saul, eu não tenho tempo para explicá-la toda, mas ele tinha uma aparência pessoal extraordinária. Ele era um homem afeiçoado, ele era alto, ele era um guerreiro forte, ele era moço, cheio de vigor, de força, de disposição. A Bíblia diz que ele era o mais belo em todo Israel, não é mesmo? Ele era alto, ele era forte. Mais do que isso, 1 Samuel capítulo 9 diz que ele tinha uma condição financeira excelente. Seu pai era um homem de posses. Seu pai era um homem de educação, um homem de bem. Saul tinha estabilidade financeira. Saul tinha, assim, um privilégio como poucos. Por quê? Ele foi escolhido por Deus para ser rei. Quando o povo de Israel clamou a Deus e falou: Deus, dá um rei para nós. Nós queremos um rei como todos os povos têm. Quando esse novo capítulo da história de Israel, que deixa de ser um conjunto de 12 tribos e torna-se uma monarquia, um reinado, quando Israel, sobe a um modelo de nação organizada, quem foi escolhido para ser o primeiro rei? Saul. Ele era uma resposta de Deus para a oração do povo. Olha que coisa. Esse homem, como resposta de Deus, foi ungido. Um chifre de óleo foi derramado sobre a sua cabeça, lá em 1 Samuel capítulo 10. Ele não ambicionava ser rei, não. Ele nem pensava nisso. Um homem simples, um homem bacana. Mas Deus o escolheu. Ele não foi eleito pela terra, não. Ele não foi eleito com voto, não. Não foi o povo que falou, é ele, não. Não, ele foi eleito lá no céu, irmão. Pensa nisso. Foi ungido como um príncipe de Deus aqui na terra, sobre o seu próprio povo. Era um jovem humilde, uma pessoa bacana, que não queria ser rei. Ele tinha constrangimento de estar com as pessoas, não é? E, acima de tudo, ele teve a oportunidade de provar um relacionamento com Deus. Ele chegou a ser um homem transformado por Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz, no capítulo 10, que ele foi possuído pelo Espírito Santo e foi transformado num outro homem. Ou seja, o Espírito Santo veio sobre ele e aquele homem teve relacionamento com Deus. Tudo bem. Essa é a parte de Deus sobre ele. Mas o que ele fez com tudo isso? O que ele fez com tudo isso? Sabe, queridos, ele tinha tudo para triunfar. Ele tinha tudo. Ele não ouviu a palavra do Senhor, perdeu a comunhão com Deus, fez uma série de decisões erradas e, ao final, perdeu a sua vida. Como eu disse, eu tenho apenas que mencionar algumas das decisões tão erradas que ele tomou por causa do tempo, mas eu vou chegar na última. Mas só para você ter uma ideia, primeira coisa que ele fez, ele revelou a sua impaciência. Na primeira grande batalha contra os filisteus, Samuel falou para ele: espere 7 dias e depois vá. Mas os soldados começaram a ficar impacientes. E os soldados começaram a dizer: vamos, vamos. E Deus falou: 7 dias. Mas ele foi assim mesmo. Ele foi assim mesmo. Sabe, queridos, ele toma uma decisão que não era a decisão que Deus queria que ele tomasse. Saul foi uma pessoa profundamente impaciente. O que é impaciência? Por que alguém é impaciente? É porque ele não consegue esperar.
E por que ele não consegue esperar? Porque ele acredita que se ele esperar, ele vai perder o tempo. Ele vai perder o controle sobre as coisas. Toda pessoa impaciente nega que Deus esteja no controle da vida dele. Toda pessoa que se precipita numa decisão, toda pessoa que é rápida, impaciente, imprecipitada, está dizendo o quê? Não confia em Deus. Eu cresci ouvindo esta frase que dizia: se é de Deus, espera 24 horas. Se é de Deus, espera. Alguém chega para você e fala assim: olha, eu estou vendendo isso, mas você tem que comprar agora. Não, eu vou orar. Não, então você vai perder, porque outro vai pegar no seu lugar. Amigo, se for de Deus, espera eu orar. Está lá me esperando, porque é de Deus, Deus está no controle. Quem é impaciente não acredita que Deus está no controle. Então este homem era rei, governa a nação e não acredita que Deus está no controle de tudo. Meu querido, eu não sei quanto a você, mas nós vivemos uma geração de impacientes. Nós vivemos num mundo rápido demais, acelerado. Nem orar para tomar decisão nós oramos. Meu irmão, a ruína deste grande homem que tinha tudo para ser feliz começou pela sua própria impaciência. Ele parou de buscar ao Senhor. Samuel falou com ele: espere 7 dias, nós vamos buscar ao Senhor e vamos descobrir se é da vontade dele que a gente vá. Pois Saul mete a mão pelas pernas, tropeça, ele mesmo oferece sacrifício, ele faz o que não era para fazer e vai para uma batalha que ele não podia ter entrado. Ele faz juramentos precipitados, ele se precipita com a sua boca enormemente. Mas talvez a sua queda, a sua virada, vai exatamente nesse texto que eu li, quando ele toma uma posição de desobediência a Deus ou obediência parcial. Deus deu uma ordem para ele e disse: vá lá e destrua os amalequitas. Talvez você não entenda por que Deus mandaria fazer isso. Sabe, queridos, quando Israel estava caminhando aqueles 40 anos pelo deserto, muitas gerações atrás, muitos anos antes, os amalequitas foram os inimigos mais covardes, mais cruéis. Eles vinham por trás e iam matando os fracos, iam matando os velhos, iam matando as crianças. Cruel. Cruel. Quando Moisés sobe ao monte para levantar a mão, sustentada por Arão e Ur, e Josué vai à batalha, era contra os amalequitas, porque os amalequitas eram cruéis. Eles feriam Israel durante a viagem inteira. Eles foram maus com Israel. E Deus, naquela época, jurou e disse: para sempre haverá guerra entre eu e Amaleque. Eu vou vingar o que Amaleque fez contra Israel. E agora Deus chama Saul e fala assim: agora você é rei, vai lá e vinga os amalequitas. Puna, discipline, mostra para eles que com Deus não se brinca. Samuel vai para lá, Saul vai para lá, faz parte do que Deus mandou, mas ele não faz o que deveria fazer. Saul poupou o rei dos amalequitas e poupou os bens dos amalequitas. Ele obedeceu parcialmente. Saul mentiu, diz que tinha executado a ordem do Senhor, mas não executou nada. Samuel disse: eu estou ouvindo ali. Eu estou ouvindo ali. Ao final, quando confrontado, ele toma talvez a sua pior decisão, que foi não assumir o seu erro e culpar os seus soldados, como muitas vezes nós fazemos e como o ser humano parece que sempre faz. Foi a mulher que você me deu, foi a situação que aconteceu, foi a pressão, foi a tentação. E ele diz: os soldados quiseram fazer isso. Os soldados foram fazer. E ele bateu o pé, dizendo: eu obedeci mais ou menos. E você vê ele insistindo com Samuel, dizendo: me abençoa, porque eu obedeci mais ou menos.
Até que Samuel faz essa declaração contundente. Ele diz assim: deixa eu dizer uma coisa para você que talvez você não atendeu. Deus tem prazer em que os homens lhe obedeçam. E essa frase mexe comigo demais. Porque Deus está nos observando, irmãos. Quantas vezes nós estamos sendo absolutamente falsos no nosso louvor e adoração? Quantas vezes nós estamos enganados, pensando que estamos agradando a Deus, vindo aos cultos, entregando nossas ofertas, cantando lindas músicas, enquanto a nossa vida prática, a nossa vida de caminhada, a nossa vida de realizações, a nossa vida real é manchada por desobediências. Em geral, numa igreja, no meio de um povo como o nosso, não há contundentes desobedientes. Em geral, no nosso meio, não tem aquelas pessoas assim que decidiram rasgar as constituições e pular na desobediência. Não há. Mas não foi isso que Saul fez. Saul obedeceu quase tudo. Ele obedeceu quase tudo, e isso me preocupa demais. Não por você, comigo. Por quê? Eu me esforço muito e desejo muito obedecer, mas será que eu obedeço em tudo? Será que nós temos que obedecer em tudo? Irmão, a questão é, qual o alvo ou qual o desafio de Deus para todos nós? Fazer de nós pessoas aprovadas. Foi falado isso na nossa conferência, o pastor Carlos Alberto pregou isso aqui. Ele disse: o objetivo da nossa vida é ser aprovado por Deus. A palavra aprovado significa que alguém que foi colocado à prova, em prova. Você sabe o que é uma prova? Prova é um teste. Não tem prova todo dia, mas em alguns momentos vem uma prova para nós. A prova de matemática, a prova de física, a prova de redação. Você fez provas. E a prova avalia você. É a prova que vai verificar, de fato, se você é aprovado ou reprovado. Ah, mas eu gosto muito de redação. Tudo bem, cara. Não precisa da prova, então eu gosto. Não, você fez a prova? Ah, não, eu não fiz. Então não está aprovado. E na vida de cada um de nós, Deus coloca provas. Deus põe provas na nossa vida. Deus fala conosco. E num determinado ele diz para nós: ó, isso é uma prova para você. Sabe, querido, ser aprovado é passar pela prova de Deus. E eu creio que Deus deu uma ordem para Saul e disse assim: pois é esse aí que vai cumprir meu juízo sobre os amalequitas. Mas ao mesmo tempo em que ele vai estar atuando na história, isso é uma prova para ele. Eu vou testar esse homem. Eu vou testar esse homem. E Deus dá uma ordem para ele. Você vai fazer assim, assim, assim. Uma ordem muito difícil. Uma ordem dificílima. Por quê? Porque era uma tarefa muito dura. Estava em jogo, talvez, os sentimentos humanitários daquele homem que diz: poxa, eu vou matar criança. Talvez estivesse em jogo a relação dele com os seus soldados, quando os seus soldados dizem: mas olha quanto gado, isso aqui é alimento para o nosso exército durante uma campanha inteira. E o texto mostra que os soldados começaram a dizer para ele: não faça isso, não faça isso. Deus dá uma ordem, mas sentimentos nossos, ou seja, a minha opinião, maldade matar tanta gente. Minhas estratégias, vou poupar dessa comidama toda, porque meu exército já está provido. Esse dinheiro vai ser útil.
Ou uma outra decisão estratégica, eu vou guardar esse rei, porque tendo ele como refém, eu faço uma estratégia, eu vou me ficar mais forte. Nós podemos imaginar como for, mas ele não levou em conta, Deus me deu uma ordem. Eu estou sendo provado. Ele foi provado e não foi aprovado, ele não tirou 0, não. Ele até fez uma parte, mas não passou no teste. Ele não passou no teste. E Samuel vem a ele com uma palavra duríssima. E ele diz assim: sua desobediência ofendeu a Deus. Sua desobediência magoou a Deus. Fez o contrário do que a sua obediência teria feito. Sua obediência teria dado prazer em Deus. Por quê? Porque ele achou um homem aprovado. Ele achou um homem que faria a vontade dele. E é interessante você notar que Deus diz para Saul assim: ah, Saul, se você tivesse me obedecido, nunca mais o seu sucessor sairia do seu trono. Nunca mais. Irmãos, a promessa que depois foi dada para Davi era para ser de Saul. Mas Deus não estava disposto a sustentar e a obedecer uma dinastia, a sustentar uma dinastia de desobedientes ou de meio obedientes. Quanta aplicação prática tem para nós um texto como esse? Primeiro, nós existimos para dar prazer a Deus, louvá-lo, adorá-lo, agradá-lo. Nós pensamos que algumas coisas, sacrifício, trabalho duro, não faltar, mas eu peno, eu vou lá fazer para Deus, e Deus está dizendo: tudo bem, sacrifício é bom, a obra é bom, fazer tudo isso que você tem feito, que legal, mas você quer saber o que me dá mais prazer? Liderar é uma bênção, participar da igreja, servir com as crianças, atender ali, que beleza, mas deixa eu te dizer, você pode fazer tudo isso, se estiver por trás me desobedecendo, eu estou triste com você. O que eu mais quero numa pessoa é que me obedeça. Davi fez exatamente o contrário. O contrário. Saul fez exatamente o contrário. Desobedeceu. Desobedeceu. E a partir daí começa a bancarrota dele. É impossível para nós não fazermos uma comparação entre Saul e entre Davi. É impossível. E é impossível a gente perguntar assim: bem, se Saul foi rejeitado porque desobedeceu, e Davi? Pois logo depois, quando veio o rei Davi, foi a mesma coisa. Um chifre sobre a cabeça dele, um tempo de provas, e ele foi colocado sobre o reino. Quando ele foi colocado sobre o reino, Deus falou com ele assim: olha, achei Davi, um homem segundo o meu coração, que fará tudo que eu lhe mandar. Um homem obediente. Achei um homem obediente. Aí eu pergunto para você: mas Davi foi obediente? Em tudo ele foi obediente, menos numa coisa: ele comete um adultério. Ele mancha sua história com um terrível adultério. Ainda assim, a gente pergunta: então por que ele não foi rejeitado? Bem, o adultério trouxe a ele sérias consequências, como todo pecado traz, sérias, mas não tirou dele a posição dele diante de Deus. Por quê? Porque enquanto Saul, no momento em que peca e que é repreendido pelo profeta Samuel, ele diz: os soldados pegaram do despojo, a intenção nossa era fazer um cultão para Deus. Ele dá uma desculpa e não assume a sua responsabilidade. Quando um profeta vai em Davi e diz: você adulterou, você pecou, ele paralisa, vai ao chão e chora. E ele diz: pequei, eu pequei. Um assumiu, o outro não assumiu. Irmão, isso me impressiona, porque nesse texto revela para nós o que Deus mais quer da gente. Primeiro, obediência. Deus quer a nossa obediência, irmão. Isso não é negociável.
Obediência é obediência e pronto. Meia obediência, uma obediência de intenção, uma obediência razoável, não é obediência. Obediência é obediência, 100%. Esse é o que Deus quer. Eu pago quase todos os meus impostos, eu dou bastante oferta, eu quase não minto, eu sou quase fiel. Gente, quase não é. 50% de obediência é 50% de desobediência. 90% de obediência é 10% de desobediência. 99% de fidelidade é infidelidade. Eu não posso dizer para minha mulher, se ela perguntar para mim, você é fiel a mim? Eu falo 99%. Acabei com ela. O que esse 1% significa? O 99% some. Some, acabou com a vida dela. Não, eu sou 99% fiel. Você entende isso? O que adianta nós dizermos para Deus, Deus, eu sou 99% obediente. Acabou. Os 99% não valem nada, gente. O 1% começa a chamar. Não é verdade? Agora, o erro de Saul não foi só desobedecer. Foi desobedecer e não arrepender. Ele nunca assumiu. Ele não disse, fiz mesmo. Eu fiz mesmo. Mas, pastor, eu li ali, quando você estava lendo, ele diz assim, pequei, eu pequei mesmo. Eu pequei. Está tudo errado mesmo. Você tem toda a razão. Tudo bem, você tem toda a razão. Mas o povo está esperando. Vamos lá, me honra lá na frente do povo. Virou um político. Cena. Ele está fazendo política. Ele está fazendo o quê? Ele está encenando. Ele está ali demonstrando apenas o quê? Jogando para a plateia a aparência. Ele quer botar a desobediência dele atrás e mostrar uma aparência. Parece a gente vir na igreja. Oh, Deus, aleluia. Oh, glórias. Oh, aleluia. Nós estamos aqui fazendo uma aparência, mas e a vida real? Tem coisas me pegando, tem pendências, tem maus testemunhos, tem coisas que os outros estão cobrando, sabem, mas eu estou aqui. É isso que Saul estava querendo, ele estava querendo estabelecer essa falsidade, essa vida de aparência. E Deus disse, isso não é arrependimento. Isso não é arrependimento. Meu querido, ao final, esse Saul vai a um monte, eleva um monumento para a sua própria glória. Você vê Davi, nunca quis nada no nome dele. O sonho dele era levantar um templo para o Senhor. O sonho de Saul era levantar um monumento para ele. E ao final, enquanto Davi nunca, mesmo nos momentos mais difíceis, deixou de consultar e buscar o Senhor, Saul quebra seu relacionamento com Deus e lá no final vai atrás de uma feiticeira e consulta uma pitonisa para descer ao inferno e consultar demônios para ajudarem ele numa batalha. Ele acaba morto de uma forma horrorosa, tendo que se suicidar. Meu irmão, quem escolhe ser rebelde, desobediente a Deus, está se suicidando no final. Está acabando com a sua vida. Está acabando com a sua vida. Alguns de nós dizem que os mandamentos do Senhor são muito pesados, é difícil obedecer a Deus. A Bíblia diz, os mandamentos do Senhor não são pesados. Os mandamentos do Senhor são vida para nós. O salmista chega a dizer que a lei do Senhor é perfeita. São mais doces do que o mel. É mais preciosa do que ouro refinado. Restaura a alma. Há um conceito para nós de que se nós obedecemos o Senhor, nós vamos perder. A história de Saul me prova exatamente o contrário. Quando eu desobedeço o Senhor, aí é que eu perco. O que distinguiu Saul
de Davi, o seu sucessor, não foi o pecado, os dois pecaram. A diferença é como agiu na hora que pecou. Quando confrontado, Davi se arrependeu e tomou completamente a culpa. Saul, quando confrontado, endureceu, rebelou-se, não aceitou a disciplina, perdeu sua vida. A vida inteira Saul buscava a glória dele. Davi a vida inteira buscava a glória de Deus. E você? E você? Sabe, irmãos, nós vivemos uma época muito perigosa. Nós vivemos uma época muito perigosa. Nós vivemos uma época em que as propostas são muito sutis. Nós vivemos uma época em que tudo se tornou relativo. E Saul é o exemplo de uma pessoa que relativizou os mandamentos do Senhor. Não, o que ele quis dizer com isso é isso. Não, quando ele diz para eu matar, é matar o ruim. O bom não precisava matar. E ele começa o quê? A interpretar ao seu próprio gosto a lei do Senhor. Eu não posso fazer isso. Nenhum de nós pode fazer isso. Nós temos que ser radicais com a palavra de Deus. A palavra de Deus é tão clara. Ela é tão clara quanto aos mandamentos do Senhor. Os 10 mandamentos dizem para nós claramente: não adulterarás, e nem explica mais, ponto. Não dirás falso testemunho, ponto. Não roubarás. Não terá outros deuses. Não dirás um falso testemunho, ponto. Mas nós estamos relativizando. Eu tive que dizer uma mentirinha, porque senão ia pegar muito mal. Eu tive que dizer essa mentira, porque ia magoar. Eu tive, sabe, que ceder, porque estava dizendo que eu não era homem. Eu tive, porque senão minha família ia perder. Eu tive, porque senão minha empresa ia quebrar. Eu tive, sabe por quê? Porque senão. Nós vivemos numa época em que tudo ficou relativo. E a verdade agora parece que é a minha verdade. A minha verdade. Para o meu Deus, feito à minha maneira, não vale. Meu querido, eu não sei te dizer quais são as provas que Deus tem colocado no seu caminho, mas deixa eu te dizer, o que Deus mais quer é fazer de você um homem e uma mulher aprovada. E para isso, desculpe, mas Ele vai ter que colocar prova para você. Para José, foi uma mulher, a mulher de Potifar. Ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo. E ele diz: eu me deitaria com você e cometeria tal pecado contra meu Deus. Ninguém estava vendo, mas para ele, Deus estava vendo. Deus estava vendo. Para cada um de nós, Deus vai usar uma prova. Para Saul foi, obedeça, é uma tarefa, é uma empreitada de guerra, vai e faça desse jeito. Eu brinquei aqui, mas é verdade, para alguns aqui que têm um apego ao dinheiro muito grande, todo mês tem uma prova chamada dízimo, todo mês. Porque o mandamento do Senhor diz: trazei os dízimos, ou seja, 10%, à casa do tesouro. Ponto. Mas é que eu ajudei alguém, é que esse mês eu estou apertado, é que eu não tenho dinheiro, eu tenho bens, sei lá o que é. Eu tenho visto gente nessa igreja se virar, fazendo doideiras para dar o seu dízimo. E Deus abençoa. Mas eu tenho visto gente todo dia também fazer como Saul. Sabe, o dízimo é um teste. Eu falo com você como quem passa por teste todo dia.
Eu quero ser aprovado. O diabo me tenta todo dia e Deus me prova todo dia. Minha mulher sabe de algumas provas duríssimas que eu tenho passado e eu tenho procurado. E ela sabe também como eu me agonizo, como eu entro em desespero quando eu penso, será que eu errei a prova? Porque às vezes a gente não sabe. Sabe quando a gente faz uma prova e não sabe se passou e fica naquela expectativa? Há um tempo atrás eu passei por isso. Eu passei 2 semanas de uma agonia que eu pensei, dancei, perdi na prova. Aí veio o resultado da prova, passou. Raspando, mas passei. Qual é a sua prova? O seu colega de trabalho começa a te elogiar, seu marido não te dá bola. Eu tenho visto tanto adultério de mulher que eu estou impressionado. Eu acho que mulher está traindo mais do que homem hoje em dia, em cima da carência. Quando um cara começa a te elogiar, te seduzir, seu marido te tratar mal, irmã, você está sendo provada. Os homens já sabem, são provados todo dia. Quando passa essa moça e mexe com você, Deus está te provando. Desvia o seu olho. Quando você tem um imóvel para comprar, é o imóvel dos seus sonhos. E aí você vai lá, então, fechado, tudo fechado e tal, e o cara põe lá o contrato, você vai assinar, e o imóvel custa 500 mil, 600 mil, e o cara fala assim, olha, mas eu estou fazendo uma escritura de 300. Deus falou com você, esse imóvel é seu, eu estou te dando. Mas Ele está te dando por uma escritura mentirosa, errada, para o cara sonegar imposto. Você fala assim, amigão, eu amei seu apartamento, amei, mas eu não posso, eu não vou assinar um negócio desse. O outro diz, então está desfeito, Se é de Deus, espera. Na impaciência, quantos têm desobedecido? Eu já vi gente dessa igreja dizer assim, amigo, eu quero tanto o seu imóvel. Quanto você vai pagar de imposto? Eu vou pagar 10 mil de imposto. Você está fazendo isso para não pagar 10 mil? É. Então eu te pago 610 mil. Eu te dou o imposto para você pagar. Mas eu não vou fazer errado. Meu irmão, aqueles 10 mil voltam 100 vezes mais depois. Porque fez aquilo para obedecer a Deus. É nas mínimas coisas. Às vezes o Senhor está te provando com um copo de bebida numa festa. Para você aquilo é um teste, para o outro não é. E cuidado quando você olhar e falar assim, mas o outro está bebendo. Para ele não é esse teste agora, o dele é amanhã. O seu é esse. Você nunca será aprovado. Nunca. Nunca será aprovado se você não passar nas provas. Saul não passou na prova e o custo foi, seu reino foi rasgado. E eu espero, amado, que a obediência te leve a perpetuar sua herança com Deus. Seu reino nunca se afastará de você, sua herança nunca se faltará. E sabe o que nós mais precisamos fazer de novo com o Senhor? Uma aliança. Nós precisamos fazer uma aliança com Deus. E esta cerimônia que nós vamos fazer aqui agora, chamada Ceia do Senhor, é uma cerimônia de aliança. Uma pessoa se converte e uma vez convertida, faz uma coisa, um batismo. Nunca mais terá outro batismo, é um batismo. Foi batizado, pronto, está batizado, mas tomará inúmeras ceias. Por quê? Porque o batismo é o início, é a entrada. A ceia é a renovação, todo dia. E essa mesa, antes de ser servida, me manda dizer para você o seguinte, avalie-se a si mesmo. E nesta manhã em que nós temos um cálice aqui, que representa o sangue, e um cálice como esse, Jesus levantou diante dos seus discípulos e falou assim, eu proponho uma aliança. Pelo meu sangue vocês se unirem a Deus. Eu os reconcilio com Deus. Eu ligo você com Deus. Deus estava longe e agora Ele vem.
vocês estavam longe e vocês vêm, e vocês se encontram. Uma aliança com Deus. Mas essa é uma aliança de Senhor e servo, pai e filho. É uma aliança em que Deus pergunta: se eu sou pai, onde está o amor e a honra que me devem? Se eu sou o Senhor, onde está a obediência que me deve? Ao tomarmos da mesa, é uma ótima oportunidade para nós nos examinarmos. Sabe, querido, se eu me examinar, qualquer momento diante de Deus, sabe o que eu vou descobrir? Reprovado. Portanto, não se assuste, você sempre será reprovado. Esse é um problema nosso. Nenhum de nós é justo, não é um justo um sequer. Nenhum vai chegar diante de Deus dizendo: tenho guardado seus mandamentos, porque não conseguimos. Quando nós somos pesados numa balança, está faltando, sempre vai faltar. Então, ao se examinar, o que você vai descobrir? Falho. E isso vai te levar a dizer o quê? Me dá desse sangue. Me dá desse sangue. Davi, quando avaliado pelo profeta Natã, disse falho. E ele disse o quê? Me dá desse sangue. Me perdoa. Sempre. O problema é que nós não queremos admitir isso e nós então tentamos ser irrepreensíveis. Aí sabe o que nós vamos fazer? Vamos botar uma máscara e vamos tentar fazer boas obras. Eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais. Isso vai gerar cansaço de tanto tentar, no seu esforço, melhorar. Não adianta nada. Você tem que vir para essa mesa e dizer: pode um pecador participar dela? Ele diz: pode, porque tem sangue. Eu fiz uma aliança com pecadores. Todo pecador que se arrepender e que pedir graça, vai receber graça. Todo pecador que disser: eu não consigo obedecer, não está em mim, vai receber poder para obedecer. Meu querido, Deus jamais pediu para você ser impecável na vida cristã sem te dar antes as condições. É por isso que Ele enviou o Espírito da promessa, porque o Espírito de santificação e de poder te faz viver em vitória. O homem em si mesmo não pode, mas Cristo em nós, a esperança da glória. Nós não vamos conseguir na nossa força, mas nós vamos conseguir com Deus. Por isso a ceia é todo mês. Por quê? Porque todo mês você tem que dizer: continuo com você, continuo com você, continuo com você, continuo com você. E eu estou há 42 anos tomando dessa mesa porque eu continuo com Jesus. Não sou eu. Erros imensos já cometi nesses 42 anos, mas estou ligadinho no Senhor. Sabe por quê? Por causa do sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado e me mantém em comunhão com Ele. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, fazemos a Ele mentiroso. É mentira, todos nós pecamos, mas temos um advogado diante do Pai. Jesus também está com um cálice, como eu estou aqui, ele está com um cálice lá, e ele está dizendo assim: o Flávio, aqui ó, tem um cálice de sangue por ele. A Juliana está aqui, ó, maltrata o Paulo daquele jeito, mas tem sangue para ela. Tem sangue, perdoa ela, perdoa. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Eu queria, sabe, que a igreja renovasse uma aliança. Nesta manhã, eu queria que você pudesse dizer assim: eu não vou ser Saul jamais, eu vou ser como Davi. Porque a linhagem de Davi nunca se afastará do trono. Você quer reinar no trono um dia com Jesus? Você quer ir para o céu e se sentar em tronos e julgar as nações? Você tem que ser da linhagem de Davi. Qual é a linhagem de Davi? A linhagem dos que obedecem. A linhagem dos que obedecem. Encontrei Davi, homem segundo o meu coração. Ele fará a minha vontade. É objetivo. Deus nos chama a obedecer. Homem, cuidado com sua precipitação. Cuidado com seu afastamento gradativo. Cuidado, a apostasia está a um passo. Cuidado, Saul começou tão bem, terminou tão mal. Por favor, meu amigo, jamais faça isso. Essa mesa
ela é objetiva. Obediência é obediência. Eu não estou te aliviando. Mas como você vai errar, como Davi errou, já prepare o joelho e peça perdão. E saiba, tem sangue para você. Cristo morreu na cruz para te perdoar de todos os pecados. Aí Paulo pergunta, então já que é assim, eu vou pecar à vontade? Ele diz assim, tenta para você ver. Quem nasceu de novo não consegue pecar. A natureza é diferente. Comete um pecado e aquilo dói feito uma faca no coração. Irmãos, eu erro, mas quando eu erro, irmão, é uma vergonha, é uma dor. Eu sei que eu tirei o prazer de Deus. Acaso Deus tem tanto prazer em que lhe obedeça? Meu amado, você quer dar prazer para Jesus? Primeiro, você quer dar prazer para Deus? Faça de Jesus Senhor e Salvador da sua vida. Honre Jesus como Senhor. Tira Jesus da sua correntinha e põe no seu coração. Tira Jesus do seu santinho na carteira e põe no coração. Jesus não é religião. Jesus não é santinho. Jesus é o Filho de Deus, uma pessoa que tem que entrar no seu coração. Ele tem que entrar no seu coração. Muita gente está deixando Jesus do lado de fora. Tem santinho, mas não tem o santo. Para com isso, para com isso. Faz uma aliança com Ele. Quem aqui está e ainda não se converteu a Cristo, e tem andado em desobediência e não tem tido poder para fazer o que é certo, tem que entregar sua vida a Cristo. Os que já entregaram sua vida a Cristo, eu estou chamando você a renovar sua aliança. A aliança de obediência, a aliança com a palavra, os seus mandamentos. Os mandamentos do Senhor são mais desejáveis para mim do que ouro, do que o mel. Restauram a minha vida, são preciosos. Você não lê a Bíblia para completar um quadrinho todo riscado. Você lê para descobrir os mandamentos e querer obedecê-los. Eu leio para descobrir mais mandamentos que eu possa dar prazer para Deus. Eu possa dar prazer para Deus, porque obedecer os mandamentos dá prazer para Deus. Feche os seus olhos mais uma vez. Se você já é convertido, entregou sua vida a Cristo e com sua boca já confessou que Jesus Cristo é Senhor e Salvador dela, faça de novo uma aliança. Diga, Deus, eu faço uma aliança de obedecer. Meu sonho é ser como Davi, um homem segundo o seu coração, uma mulher segundo o seu coração, e fará toda a sua vontade. Meu desejo é fazer a sua vontade. Meu desejo é te obedecer. Pai, eu não consigo, portanto, enche-me do Espírito Santo. Dá-me poder para obedecer. Eu renovo minha aliança contigo. Igreja, Deus está chamando você a renovar sua aliança com Ele. Aliança de honra, aliança de obediência, aliança de dar prazer a Ele. Deus tem prazer com a obediência. Aliança de obediência absoluta e não relativa. Integral e não parcial. Se você não entregou sua vida a Cristo, ainda está aqui nesta manhã, que maravilha! Você está buscando Deus, você não estaria aqui se não estivesse buscando. Pois eu te digo, achou, Ele está aqui. Feche os seus olhos e diga, Jesus, entra no meu coração. Eu vim aqui, te encontrei, o Senhor falou comigo, eu quero o Senhor no meu coração. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Grite isso, fique orando enquanto nós vamos tomar a ceia. Enquanto nós tomamos a ceia, pode ser amanhã da sua salvação. A ceia é uma cerimônia realizada na presença de Deus, em que nós comemos e bebemos na presença de Deus. Realizada por aqueles que são discípulos. Jesus diz que o seu discípulo crê nele e é batizado. Então eu faço uma restrição apenas, não é? É que você precisa ser batizado. Batizado após sua conversão, batizado pela fé. Você assumiu um compromisso com Jesus. Então eu convido a todos que já estão em comunhão com a sua igreja, que estão em comunhão com a sua igreja, que examinam-se a si mesmos e correm para o sangue, se arrependem, querem uma vida santa. Para aqueles que foram batizados, porque já assumiram um compromisso. As bandejas vão passar e você pode se servir à vontade. E aguarde, porque nós vamos tomar juntos. E ao tomarmos o pão e o cálice, nós vamos renovar nossa aliança com Jesus.
nós vamos renovar uma aliança davídica, uma aliança de obediência, uma aliança de quem ama, é adorador e dá prazer a Deus pelo louvor e pela obediência. Amém? Então fiquem em oração, não é? Eu quero chamar os diáconos que têm nos ajudado tanto aqui, quero chamar, por favor, não é? Por favor, venham nos ajudar. Pode tomar. Quero também, sempre tenho chamado os coordenadores de células, supervisores de células a nos ajudarem. Elaine está boa, Carlinhos, que prazer, Luciano. Os coordenadores, supervisores de células, venham nos ajudar. Lá em cima temos as bandejas que vão ser servidas. Você lá de cima espere, vai ser servido também. E eu peço que um supervisor ou coordenador vá lá em cima ajudar também, por favor. Ajude lá em cima a servir. Vocês aqui de baixo nem precisam subir, não é? Porque já tem gente lá em cima. Vocês servem aqui, nós vamos servir bem rapidinho. Obrigado. Só mais um. Obrigado. Terminou. Enquanto nós vamos distribuir os elementos, você continua orando. E uma canção vai ser cantada e tocada para nós. Eu estava, o teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. Limpo e resgatado, meu coração se abriu pra tua cruz. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Alguém ainda não recebeu os elementos? Levante, faça um sinal para nós se você não recebeu, vai tomar a ceia e não recebeu. Só levantar sua mão. Já recebeu ali, irmão? Tem alguém que não recebeu? Então podem vir os que estão distribuindo. Se você não recebeu,
Por favor, né? Reclame, nós vamos entregar. Podem ficar de pé, por gentileza, todos? Mesmo os que não vão participar, nós vamos encerrar com a ceia. Muito obrigado aos irmãos que servem a mesa, muito obrigado por distribuírem os elementos. Sirvam-se também, por favor. Quando nós participamos da ceia do Senhor, meus irmãos, a gente entra na presença de Deus. Assim como Jesus fez aquela reunião, nós entramos de novo nessa mesa, na presença de Jesus, para celebrar seu sacrifício por nós. Quando nós tomamos da ceia, a gente lembra que Ele morreu por nós. Eu me lembro do que Ele fez, Ele foi à cruz por mim. Quando eu tomo da ceia, eu participo de novo dos benefícios da morte dele. Você sabe, foi a morte dele que te deu vida. Quando eu participo da ceia, eu figurativamente estou dizendo que eu recebo de Deus alimento espiritual. E você pode ter uma vida espiritual saudável e forte, porque você se alimenta do Cordeiro. Quando eu tomo da ceia do Senhor, eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu não estou sozinho, não é na minha casa. Eu estou me unindo a todos os cristãos que participam dessa ceia, dizendo: você é meu irmão, uma só fé, um só batismo, uma só ceia, um só Senhor. Eu estou dizendo do amor de Deus por mim. Eu estou afirmando que as bênçãos da salvação estão reservadas para mim. Eu afirmo a minha fé e eu renovo a minha aliança. E nesta manhã em especial, meu chamado para você é: renove seu relacionamento com o Senhor e diga: perdão, eu vou começar de novo, eu vou te obedecer. Custe o que custar, eu quero te obedecer. Me dá poder, me ajuda. E quando eu errar, que o sangue de Jesus me purifique de todo pecado. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu o pão e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos comer o pão em memória do sacrifício e da vida de Jesus dada por nós. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos tomar este cálice, que simboliza a aliança do Senhor conosco, e vamos dizer: eu estou em aliança com o Senhor. O suco de uva até melhorou, hein? Estava ruim que dói. Parabéns aos irmãos que compraram, melhorou. Vamos orar ao Senhor. Eu falei disso, desculpa, porque na nossa reunião administrativa a gente analisou isso. Será que a gente tem jeito de botar um suco melhor? Está tão ruim. E o pessoal buscou, então eu estou agradecendo e elogiando, né? Melhorou mesmo, porque tinha uma coisa aí dentro que era qualquer coisa, menos suco de uva, né? Desculpa, irmão, eu sou sincero demais, né? Vamos terminar. Dá a mão para o seu irmão que está do seu lado. Dá a mão para ele, assim ele não foge enquanto eu oro. Dá a mão para o irmão que está do seu lado. Quando eu tomo da ceia, eu estou me unindo a todos os cristãos. Nós estamos dando as mãos a todas as igrejas presbiterianas, todas as batistas, brasileiras, nacionais. Nós estamos dando a mão aos quadrangulares, aos assembleianos. Nós estamos dando mão aos metodistas, aos nazarenos. Nós estamos dando mão à igreja do Senhor Jesus, espalhada em toda a terra. É um só povo, uma só fé, um pão, um batismo. É uma mesa só que nós comemos. Que bom que você está aqui. Pai querido, assim nós tomamos da ceia, Pai. E a nossa aliança aqui renovada é a aliança de Davi, Pai.
É a aliança mesmo que Davi fez de te obedecer, Senhor. E o Senhor olhou o coração. Quando foi escolher Davi, o Senhor falou, não olhe a aparência, porque eu não olho a aparência. Eu olho o coração do homem. E o Senhor olhou o coração de Davi e viu no coração dele um homem que queria te obedecer. Pai, olha para a Batista Central e cada um que está aqui. Nós queremos te obedecer. Perdoa quando desobedecemos. Mas o nosso maior desejo é te obedecer, te dar prazer, Senhor. E que nós possamos, nessa renovação de aliança, ó Deus, viver vidas dignas do Salvador que nos amou. Vidas dignas de Jesus. Abençoa, despede o teu povo com a bênção. Que a bênção do Senhor Jesus seja sobre cada família. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Pai, a comunhão do Espírito seja sobre esta igreja, sobre cada família e cada crente, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.